O milionário se apaixona pela mendiga negra, que jogou salto em seus braços no primeiro dia. Era uma manhã abafada em São Paulo, e Aline sentia o coração disparar enquanto atravessava o elegante saguão da GMS, uma das empresas mais badaladas da cidade. O aroma de café fresco e perfumes importados preenchia o ar, e o brilho do luxo fazia seu estômago revirar. Ela só tinha um pensamento: conquistar aquele cobiçado cargo no departamento financeiro. Instantaneamente, os olhares para ela mudavam. Algumas colegas lançavam comentários sussurrados, mas Aline estava determinada. Um breve, mas intenso aperto no peito a lembrava de todos os desafios que enfrentou até ali. No entanto, uma coisa estranha estava prestes a acontecer. Em meio à sua concentração, um salto alto escorregou de sua mão e voou pela sala, direto para os braços de Lucas. O charmou ele também. Uma aura inusitada cercava aqueles dois. A seriedade da empresa e a leveza de um momento caprichoso. Os olhares audaciosos dos colegas se transformaram em murmúrios surpresos. Aline sentiu um misto de vergonha e euforia. "Desculpe, eu não queria", gaguejou, enquanto a palidez de seu rosto contrastava com a cor vibrante do vestido que usava. Lucas sorriu, uma expressão divertida nos lábios. "Teve um lançamento e tanto, Aline. Mais um pouco e eu estaria de pé na frente do altar", brincou. A química entre eles era palpável, mas a rivalidade não tardou a aparecer. Carla, uma colega de trabalho ambiciosa e com uma percepção implacável, sempre disposta a desferir golpes baixos, começou a cercá-lo com sorrisos forçados e convites para almoços. A tensão crescia a cada evento nos luxuosos salões da GMS, onde as festas deslustradas pareciam um palco para as intrigas. Um dia, durante uma reunião frenética, Aline teve uma ideia brilhante para um projeto crucial, mas o que deveria ser uma boa oportunidade rapidamente se transformou em um pesadelo. Após um pequeno acidente com um spray inseticida que ela usou para combater uma praga nos fachos online, a situação foi exposta. O cheiro insuportável e as risadas abafadas a deixaram irracionalmente exposta, fazendo aparecer uma idiota em um mar de olhares incrédulos. Caras de reprovação surgiam por todo lado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre ela. As mensagens de apoio de Lucas começaram a chegar, mas esconder seus próprios sentimentos por ele ficou cada vez mais difícil. O futuro parecia cheio de incertezas, mas uma coisa era certa: jogar pelo amor e pela carreira poderia custar caro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aline estava perdida em seus pensamentos, quando de repente o ambiente da GMS parecia ter congelado. Ela estava tentando entender
como o inesperado momento com Lucas poderia impactar sua carreira, quando o som de um estrondo repentino cortou. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Um homem de terno escuro e olhar penetrante entrou apressadamente. Ele parecia ofegante, a gravata desalinhada e a expressão em seu rosto uma mescla de pavor e determinação. "Preciso falar com você, Lucas", ele exclamou. Aline congelou. Era Pedro, o sócio de Lucas, com quem Aline tinha trocado algumas palavras durante as festas da GMS. Mas a intensidade no olhar dele a fez sentir um nó na garganta. "Agora não, Pedro", respondeu Lucas, tentando manter a compostura. Mas Aline notou uma sombra de medo em sua voz. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Pedro avançou e puxou Lucas para o canto, em um murmúrio fervoroso. Aline, cheia de expectativa e apreensão, escutou a conversa deles. O que era tão urgente a ponto de interromper uma reunião? O restante da equipe olhava, uma mistura de curiosidade e preocupação nos rostos. Os murmúrios aumentavam. Carla, sempre à espreita, encostou-se mais próxima, seus olhos brilhando com a chance de um novo escândalo. "Temos que sair daqui. É sério, Lucas. Não dá para ficar." Pedro estava claramente em pânico. Isso parecia real. Aline sentiu suas mãos suarem enquanto tentava captar a situação. O que poderia ser tão importante? E então, em um movimento quase frenético, Pedro puxou Lucas para fora do salão. E naquele instante, algo que Aline jamais esperaria aconteceu. Quando os dois estavam quase à porta, um grito atravessou o ambiente. Foi Carla. "O que vocês estão escondendo? O que está acontecendo?" Assim que estas palavras ecoaram, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. E foi nesse momento que Aline viu uma expressão em Lucas que nunca tinha visto antes. Desespero. O coração dela disparou. Ele olhou rapidamente para Aline, seus olhos carregados de algo que ela não conseguia decifrar. E então, com uma rapidez aterradora, Pedro desapareceu com Lucas do recinto, levando com eles uma resposta que poderia mudar tudo. Aline começou a sentir-se leve e, ao mesmo tempo, horrivelmente pesada. O que tinha acontecido? O cheiro ainda do spray de inseticida a fez perceber que a situação não era apenas sobre ciúmes ou rivalidade. Era algo mais sombrio, e algo em seu interior começou a despertar. As memórias de sua infância, da família que deixara para trás, começaram a saltar à tona. E se esse segredo que Lucas e Pedro estavam escondendo estivesse ligado ao seu passado, tudo poderia ser interligado de maneiras que ela não conseguiria imaginar. O pânico tomou conta dela. E, em um impulso, ela decidiu segui-los. Aline não sabia o que poderia encontrar, mas sentia que, por mais assustador que fosse, precisava descobrir a verdade. Enquanto corria pelo elegante corredor da GMS, ela não pôde deixar de sentir a tensão no ar. Algo estava errado, e essa sensação de urgência fazia seu coração pulsar com força. O futuro dela estava prestes a mudar, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O que Aline encontraria no caminho? A resposta estava logo à sua frente, e ela estava disposta a encontrá-la, não importando o custo. Aline investia todas as suas forças em cada passo que dava pelo elegante corredor da GMS. O coração pulsava forte e a adrenalina corria em suas veias.
O que estaria acontecendo com Lucas? O pânico de Pedro soava intenso, quase palpável, enquanto suas palavras ressoavam na mente dela. Ela girou a maçaneta da porta da sala de reuniões, já um pouco entreaberta, e a cena ficou gravada em sua memória. Lucas e Pedro estavam em um canto. A tensão no ar era insuportável. Uma conversa sussurrada, mas urgente. Aline hesitou apenas um segundo antes de se aproximar. Mas na sua cabeça, um turbilhão de emoções tornava essa decisão impossível de ignorar. Outra parte dela queria recuar, evitar mais confusão, mas nenhuma dessas opções parecia viável agora. Lucas. Sua voz soou mais forte do que ela esperava. Ele virou abruptamente, e a expressão que ele carregava era uma mistura de alívio e horror. Pedro, no entanto, estava perdendo a paciência. Agora não, Aline. É sério. Precisamos sair. O olhar de Pedro era de desespero, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. O que estava acontecendo? Aline sentiu um nó na garganta. Algo não se encaixava. Por que você está tão agitado, Pedro? O que está acontecendo? De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O vidro da janela da sala estourou em estilhaços, e gritos encheram o espaço. Aline caiu ao chão, protegendo a cabeça com os braços. O que estava acontecendo? O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Quando ela levantou a vista, Pedro estava a poucos passos dela, os olhos arregalados. Temos que sair agora! Ele puxou Lucas, que parecia paralisado, ainda olhando surpreso pela janela estilhaçada. Aline sentiu seu coração disparar. E então, uma sombra, uma figura escura surgiu no corredor, e a multidão começou a gritar. O homem carregava uma arma, fisionomia certa de que tudo ali era apenas um jogo de poder. A presença dele era como um peso no ar. Aline não podia acreditar no que estava vendo. "Fiquem onde estão!" ele gritou com uma voz grossa e ameaçadora. O desespero tomou conta. Lucas ficou claro em sua fúria. "Não, isso não pode estar acontecendo!" Aline gritou, lembrando que sua vida estava prestes a ser arruinada. Mas algo mais profundo estava em jogo. O homem olhou diretamente para ela. "Você, eu estava esperando por você." As palavras caíram no ar, disparando o frio na espinha de Aline. O que ele queria dela? A conexão que aquelas palavras sugeriam fez seu estômago revirar. Uma sirene pode ser ouvida ao longe. O tempo parecia ter congelado enquanto o olhar do estranho não saía de Aline. O homem deu um passo à frente, apontando a arma. "Você sabe o que você realmente é, Aline?" O silêncio era opressivo, enquanto todos os contendores na sala pareciam invisíveis àquelas palavras. Por um breve momento, o passado dela voltou em flashes turvos. Uma infância marcada por segredos, algo que jamais foi revelado. Um desespero insuportável começou a surgir. O que ele sabia? O que estava por trás daquela frase enigmática? Não! Fique longe dela. Lucas finalmente parecia ter se recuperado. Uma nova determinação se acendeu nos olhos dele. Aline não tinha certeza se estava lutando pelo amor ou pela vida. "Você não sabe de nada." Lucas alterou a voz, mas o homem simplesmente riu. "Eu sei mais do que você pode imaginar, garoto." O ambiente estava um caos. A tensão era palpável, exando sobre todos. Aline respirou fundo, sentindo suas mãos tremendo. Não havia saída.
Só perguntas sem respostas. Tudo estava prestes a desmoronar. E enquanto as sirenes se intensificavam ao fundo, ela percebeu que, mais do que uma reviravolta, aquele era o momento em que a realidade que conhecia se dividiria em dois destinos. O que viria a seguir? Aline sentiu o tempo desacelerar enquanto o olhar do homem armado penetrava em sua alma. A sala estava em caos, gritos ecoando, o vidro quebrado ainda caindo como chuva de cristal ao redor. O que você sabe sobre mim? Sua voz saiu quase como um sussurro, as palavras pesadas como chumbo. Está na hora de você descobrir a verdade, ele gritou, os olhos brilhando com a intensidade de uma tempestade. Aline respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Lucas, parado ao lado dela, se posicionou entre Aline e o homem. Fique longe dela. Sua voz estava firme, mas seu corpo tremia levemente. Pedro, ao lado de Lucas, parecia quase desfeito, as mãos trêmulas e a gravata desgrenhada. O tom de desespero na voz dele era inconfundível. Precisamos apenas sair, e Aline poderia sentir a tensão entre os dois. E você não pode ficar fora disso. O homem ameaçador fez um movimento brusco, fazendo todos recuarem instintivamente. O clima estava carregado, e Aline podia sentir seus batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. De repente, a sirene que se aproximava parecia ensurdecedora. Aline olhou pela janela quebrada. A polícia estava a caminho. Mas antes que pudesse expressar alívio ou esperança, o homem se virou para ela, seu olhar fixo. Você é a chave, Aline. E eu vou garantir que você descubra o que realmente é. O que ele queria dizer com isso? Uma onda de confusão a atravessou. Ela apenas queria lutar por um emprego, por respeito, por um futuro. Mas tudo isso parecia estar ruindo. O homem olhou para Lucas, e em seguida voltou a Aline. Você não sabe quem realmente são seus pais, não é? Sua voz era cortante, e cada palavra parecia um golpe. O chão sob os pés de Aline parecia desmoronar. O que você sabe sobre meus pais? Ela exigiu, e a coragem na sua voz soou como um grito de guerra. Pedro e Lucas trocaram olhares, e algo mudou. A expressão de Pedro tornou-se sombria, como se ele estivesse agora parte de algo bem maior e muito mais profundo. O que você está dizendo? Lucas pareceu perder a calma, ao passo que Aline se sentia encolhida, o nó na garganta quase insuportável. O homem armou um sorriso, mas era um sorriso frio. A verdade é que sua linhagem não é o que você foi ensinada a acreditar. O que você realmente é a herdeira de um legado que muitos querem destruir. As palavras reverberaram na sala, congelando a cena em um instante de pura confusão. Um legado? A mente de Aline girou. Imagens de uma infância perdida começaram a dançar na sua cabeça. Quem realmente era? O que estava escondido sob a superfície de sua vida comum? Você é louco. Não acredite nele, Aline. Lucas gritou, mas as palavras estavam perdidas em meio ao caos, enquanto o homem se aproximava ainda mais. Você vai descobrir, Aline, e será muito mais do que pode suportar. Ele deu um passo à frente, e ela podia sentir o cheiro do medo no ar, combinado com a angústia da revelação iminente. E então, um estrondo. As portas se abriram e um grupo de policiais entrou, suas instruções claras enquanto ordenavam que todos se afastassem. "Largue a arma!" Um dos oficiais gritou. O homem se virou levemente, buscando uma saída, mas havia um brilho de determinação nos olhos dele.
Isso não acabou, Aline. Ele gritou, antes de tentar escapar. Mas em um movimento rápido, Lucas se lançou adiante, prendendo o homem antes que ele pudesse ir mais longe. E aquele instante, aquele único e decisivo momento, fez com que Aline percebesse que, de alguma forma, tudo estava interligado. O que ela esquecia, o que ela desconhecia, parecia prestes a se revelar. A polícia finalmente dominou a situação, mas as palavras do homem ecoavam na mente de Aline. Legado, herança. Quem ela realmente era? Tudo começou a fazer sentido. Ou, pelo menos, parecia que a verdade estava apenas começando a ser desvendada. E enquanto tudo se desenrolava, Aline sentiu no fundo do seu coração que seu mundo nunca mais seria o mesmo. O mistério que cercava sua origem estava apenas começando, e a expectativa era insuportável. Uma chama acesa dentro dela. O que mais estava por vir? A cena estava em caos, mas o tempo parecia fluir devagar para Aline. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, mas as palavras do homem ainda vibravam em sua mente. Herdeira de um legado. O que isso significava? Ela estava tão perdida na própria confusão que não percebeu Lucas se aproximando, segurando o homem com firmeza. O olhar de Lucas estava intenso, mas a preocupação se misturava à determinação que emanava dele. Quando Aline finalmente ergueu os olhos do chão, algo mudou. O homem, preso na luta com Lucas, tinha uma expressão que parecia bem mais estranha do que apenas raiva. Ele olhou diretamente para Aline e, de repente, um sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. Você realmente não sabe, não é, Aline? Nesse momento, um flash de luz cortou a escuridão da sala. Um dos policiais, armado, estava próximo, pronto para agir, mas a tensão aumentava. Largue a arma! Ele gritou novamente. O homem apenas riu, como se estivesse se divertindo com aquela situação, porque ali, nesta sala, algo muito mais perigoso estava prestes a acontecer. Aline piscou, o nó na garganta agora quase a sufocando. O que você está dizendo? O que sabe sobre mim? Sua voz soou frágil. E o pânico começava a surgir, entrelaçado com a indignação. Você é a peça que faltava, Aline. A última que pode mudar tudo. Ele olhou para Lucas e então para Pedro, antes de voltar a encará-la. E se eu te dissesse que você não é quem pensa que é? Que seus pais são muito mais poderosos do que você pode imaginar. Pedro, que estava se recuperando do choque, finalmente se manifestou. Pare com isso. Não envolva Aline. No entanto, suas palavras soaram cada vez mais vazias, enquanto o homem aproxima-se um pouco mais. Então algo inesperado ocorreu. Uma explosão ecoou na rua fora da GMS. Um estrondo inesperado que fez o prédio tremer. As luzes piscaram, mergulhando tudo em um semi-escuridão. As pessoas gritaram, perdendo a compostura. Aline sentiu uma forte onda de adrenalina. Não era apenas uma interrupção comum. Era um ataque. Não. Foi tudo o que Lucas conseguiu balbuciar, enquanto Aline observava, horrorizada, o homem armando-se, avançando e puxando uma pequena bomba do bolso, que até então estava oculta. Era uma verdadeira cena de terror. Eu vou fazer você descobrir a verdade, Aline.
Nenhum dos dois pode te proteger. Ele gritou, olhando para os policiais enquanto a sala se tornava um campo de batalha. Uma onda de choque atravessou Aline. Ela nunca havia estado tão próxima da morte. Mas em um momento de lucidez, uma ideia formou-se em sua mente. O homem tinha mencionado seus pais poderosos. O que mais ele sabia? E mais importante, quem realmente era? Esta era a chave para tudo. No meio do pandemônio, um pensamento silencioso surgiu. E se ele estivesse certo? O caos continuou, mas a mente de Aline agora fervilhava com novas possibilidades. Seu olhar rapidamente se voltou para a saída. "Precisamos sair daqui!" gritou, sentindo a urgência crescer. Ao mesmo tempo, Lucas e Pedro pareciam presos entre proteger Aline e enfrentar o inimigo. Antes que pudesse se mover, uma figura surgiu no meio da confusão. Era uma mulher, cabelos negros e olhos intensos, que Aline reconheceria em qualquer lugar. "Aline!" ela gritou, e o coração de Aline gelou. Era sua mãe. "Eu vim por você. Eles não podem saber que você está aqui. Você é mais valiosa do que imagina." O choque inebriou Aline. Sua mãe confundida com o homem e tudo o que havia acontecido antes, mas com um olhar feroz que deixava claro que a situação agora era mais do que complicada. E a única certeza que ela tinha era de que seu mundo estava prestes a mudar drasticamente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas com a verdade vinda à tona, o que poderia acontecer a seguir? Enquanto gritos e sirenes preenchiam o ar, Aline percebeu que estava em uma encruzilhada. Qual legado? E por que tudo isso era tão importante? Ela sentia que a resposta estava finalmente se revelando. Mas a grande pergunta agora era: estar pronta para descobrir essa verdade significava arriscar tudo? A cena estava em caos, mas o tempo parecia fluir devagar para Aline. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, mas as palavras do homem ainda vibravam em sua mente. Herdeira de um legado. O que isso significava? Ela estava tão perdida na própria confusão que não percebeu Lucas se aproximando, segurando o homem com firmeza. O olhar de Lucas estava intenso, mas a preocupação se misturava à determinação que emanava dele. Quando Aline finalmente ergueu os olhos do chão, algo mudou. O homem, preso na luta com Lucas, tinha uma expressão que parecia bem mais estranha do que apenas raiva. Ele olhou diretamente para Aline, e de repente um sorriso sarcástico surgiu em seus lábios. "Você realmente não sabe, não é, Aline?" Nesse momento, o flash de luz cortou a escuridão da sala. Um dos policiais, armado, estava próximo, pronto para agir. Mas a tensão aumentava. "Largue a arma!" ele gritou novamente. O homem apenas riu, como se estivesse se divertindo com aquela situação, porque ali, nesta sala, algo muito mais perigoso estava prestes a acontecer. Aline piscou, o nó na garganta agora quase a sufocando. "O que você está dizendo? O que sabe sobre mim?" Sua voz soou frágil, e o pânico começava a surgir, entrelaçado com a indignação. "Você é a peça que faltava, Aline. A última que pode mudar tudo." Ele olhou para Lucas e então para Pedro, antes de voltar a encará-la. "E se eu te dissesse que você não é quem pensa que é? Que seus pais são muito mais poderosos do que você pode imaginar?" Pedro, que estava se recuperando do choque, finalmente se manifestou. "Pare com isso! Não envolva Aline!" No entanto, suas palavras soaram cada vez mais vazias.
enquanto o homem aproxima-se um pouco mais. Então algo inesperado ocorreu. Uma explosão ecoou na rua fora da GMS, um estrondo inesperado que fez o prédio tremer. As luzes piscaram e a energia falhou, mergulhando tudo em um semi-escuridão. As pessoas gritaram, perdendo a compostura. Aline sentiu uma forte onda de adrenalina. Não era apenas uma interrupção comum, era um ataque. Não, não, foi tudo o que Lucas conseguiu balbuciar, enquanto Aline observava, horrorizada, o homem armando-se, avançando e puxando uma pequena bomba do bolso, que até então estava oculta. Era uma verdadeira cena de terror. Eu vou fazer você descobrir a verdade, Aline. Nenhum dos dois pode te proteger, ele gritou, olhando para os policiais enquanto a sala se tornava um campo de batalha. Uma onda de choque atravessou Aline. Ela nunca havia estado tão próxima da morte. Mas em um momento de lucidez, uma ideia formou-se em sua mente. O homem tinha mencionado seus pais poderosos. O que mais ele sabia? E mais importante, quem realmente era? Esta era a chave para tudo. No meio do pandemônio, um pensamento silencioso surgiu. E se ele estivesse certo? O caos continuou, mas a mente de Aline agora fervilhava com novas possibilidades. Seu olhar rapidamente se voltou para a saída. "Precisamos sair daqui", gritou, sentindo a urgência crescer. Ao mesmo tempo, Lucas e Pedro pareciam presos entre proteger Aline e enfrentar o inimigo. Antes que pudesse se mover, uma figura surgiu no meio da confusão. Era uma mulher, cabelos negros e olhos intensos, que Aline reconheceria em qualquer lugar. "Aline!" ela gritou, e o coração de Aline gelou. Era sua mãe. "Eu vim por você. Eles não podem saber que você está aqui. Você é mais valiosa do que imagina." O choque inebriou Aline. Sua mãe, confundida com o homem e tudo o que havia acontecido antes, mas com um olhar feroz que deixava claro que a situação agora era mais do que complicada. E a única certeza que ela tinha era de que seu mundo estava prestes a mudar drasticamente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas com a verdade vinda à tona, o que poderia acontecer a seguir? Enquanto gritos e sirenes preenchiam o ar, Aline percebeu que estava em uma encruzilhada. Qual legado? E por que tudo isso era tão importante? Ela sentia que a resposta estava finalmente se revelando, mas a grande pergunta agora era: estar pronta para descobrir essa verdade significava arriscar tudo? E antes que pudesse respirar novamente, um novo relâmpago de revelação atingiu seu coração como um soco. "Mãe, você sabia de tudo, não sabia?" A pressão na sala aumentou e a expressão da mulher mudou. Um instante de hesitação antes que ela conseguisse responder. "Aline, você não entende. Não é apenas sobre você. É sobre todos nós." E naquela fração de segundo, a verdade irrompeu como uma avalanche. Aline percebeu que sua vida havia sido uma ilusão. Cada passo, cada batalha, cada lágrima, tudo havia sido empurrado por algo maior. E a sombra do homem armado, essa figura misteriosa que parecia saber tanto, não era nenhuma mera coincidência. Era parte de um jogo muito maior, e ela, de alguma forma, era o peão central. As palavras se esfarelaram em sua mente. O barulho ao seu redor se tornou um eco distante. Ela estava prestes a entrar em um mundo que nunca imaginou,
onde os laços de sangue significavam mais do que amor e dor. E enquanto cada segundo se arrastava, uma única frase correu por sua mente. Quem realmente era Aline? O terror e a expectativa colidiram, e antes que pudesse alcançar a verdade, a sala era um labirinto de perguntas sem resposta. A mente de Aline fervilhava, enquanto ela encarava sua mãe, a mulher que havia se afastado tanto tempo atrás. Você sabia de tudo, não sabia? Sua voz estava carregada de dor e desapontamento. O olhar de sua mãe se firmou, e nesse instante, Aline percebeu uma sombra de culpa que se espalhava pelo rosto da mulher. Não era o momento, Aline. Mas antes que ela pudesse terminar, o homem armado se virou, abrindo um sorriso malicioso. Ah, mas que bela dinastia temos aqui. Isso só torna tudo mais interessante. Uma onda de raiva tomou conta de Aline. Quem é você? O que você quer de mim? A sala pulsava num frenesi de adrenalina. O homem, com um olhar gélido, parecia absorver cada momento. Eu sou o que se interpõe entre vocês e a verdade. Ele se aproximou e o coração de Aline disparou. E a verdade é que o que vocês acreditam não passa de uma ilusão. O clima tornou-se tenso, com murmúrios entre os policiais, enquanto Aline lutava contra o medo que a paralisava. Sua mãe parecia querer falar, mas as palavras não vinham. Era como se o ar estivesse preso em suas gargantas. A linha entre amiga e inimiga nunca pareceu tão turva. Então, uma explosão, blow! Um estrondo ecoou do lado de fora, fazendo com que todos se virassem em direção à janela estilhaçada. Aline estava tão atenta àquele homem que quase não percebeu as sombras se movendo na rua. Quando olhou novamente, uma figura vestida de preto se aproximava, e ao mesmo tempo os policiais pareciam perder a eficiência, como se estivessem em um pesadelo sem fim. Você está sendo feita de marionete, Aline. O homem prosseguiu. Seu verdadeiro legado não é só poder, mas também dor. E eu estou aqui para garantir que você escolha seu lado. Aline não sabia se deveria correr ou gritar. O caos agora estava em sua mente e no coração. Os gritos lá fora tornaram-se mais intensos e tudo parecia se desmoronar. Então, com um movimento rápido, aquele homem apontou a arma para Aline. O grito preso em sua garganta era quase ensurdecedor. Não. Lucas voou na frente dela, o que a surpreendeu. Faça o que quiser comigo, mas não a deixe em paz. Ah, o herói! O homem riu, mas a frieza em sua voz fez o sangue de Aline congelar. Você não entende, Lucas. O que está em jogo vai além da sua bravura. Pedro, ainda recuperando a compostura, empurrou-se para a frente, mas nem mesmo a sua determinação parecia suficiente para acalmar a situação. A sala era um campo de batalha, a tensão no ar quase palpável. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. A figura na rua finalmente revelou seu rosto, e Aline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era alguém que deixou marcas profundas em sua vida. Era seu pai, e ao contrário do que dissera, ele estava ali em carne e osso. O pavor tomou conta dela. Pai? Aline mal conseguiu sussurrar, uma mistura de incredulidade e dor se apoderando dela. Como ele pôde voltar agora, neste momento? O homem armado, que parecia dominar tudo, olhou para o pai com desconcerto, como se aquilo não estivesse em seus planos. Você nunca deveria ter vindo aqui, Aline.
O homem de terno escuro exclamou, e o tom de sua voz ecoou como uma sentença. A energia na sala mudou. O silêncio era ameaçador, e Aline se deu conta de que aquela conversa estava longe de terminar. O que seu pai estava fazendo ali? O que significava sua presença agora? Para que a verdade finalmente viesse à tona, Aline sabia que teria que fazer uma escolha. E escolher significava arriscar tudo. Ela olhou novamente para Lucas e Pedro. A expressão deles refletia a mesma confusão. Ao mesmo tempo, sentia a pressão da presença autoritária do homem armado. No meio desse turbilhão, Aline sabia que a verdade poderia devastar tudo o que conhecia. O que mais estava escondido? E se sua vida tivesse se baseado em mentiras? Tudo o que sabia estava prestes a ser virado de patas para o ar. E a pergunta que pairava na mente era clara. Quem realmente era Aline? A mente de Aline fervilhava enquanto ela encarava sua mãe. A confusão era palpável, e o choque da revelação da presença de seu pai a deixava desorientada. Pai! As palavras quase se perderam em meio ao barulho da sala. Algo em seu olhar a fez sentir que, naquele instante, nada poderia ser como antes. O homem armado sorriu. Agora estamos todos reunidos. Que emocionante! Sua voz estava carregada de ironia. O pequeno drama familiar. Uma verdadeira novela, hein? A adrenalina pulsava em Aline, e a tensão era quase visível no ar. O que você quer de mim? A voz dela tremia, mas não de medo. Era da necessidade de entender, de descobrir a verdade por trás daquelas palavras explosivas. Seu pai, com olhos que refletiam dor e uma determinação férrea, levantou uma mão. Aline, é complicado. Eu não pude voltar antes. Havia muita coisa em jogo. O homem armado riu, um som gélido, e gesticulou com a arma. Complicado, não é mesmo? A informação é uma arma, e você, querida, não sabe o poder que carrega. Os policiais começaram a se mover, tentando manter a situação sob controle. A tensão aumentava, e de repente, um retumbante barulho ecoou da porta principal. Explosões de luz iluminaram a sala, e com um impacto avassalador, a porta estourou em pedaços. Uma figura vestida de preto entrou, seus olhos cheios de fúria e determinação. Aline reconheceu o rosto e seu estômago revirou. Era Lara, uma amiga de infância que nos últimos anos tornara-se uma das rivais mais ambiciosas da GMS. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Lara exclamou, caminhando em direção ao caos. O instante, que já estava tenso, rapidamente se tornou uma tempestade de emoções e alianças, colocando tudo em xeque. Lara, o que você está fazendo aqui? Aline quase gritou. Era um momento de pura confusão. Você não deveria estar do lado deles. Não, Aline. Você não entende. Eu estou aqui por você. Nós temos que sair. Lara rapidamente entrou na linha de frente, posicionando-se entre Aline e o homem armado. A situação parecia irreal. As peças do quebra-cabeça estavam se misturando, e a verdade estava prestes a se revelar. O homem que carregava a arma apenas fitou Lara, um brilho maligno em seus olhos. Você não deveria ter vindo aqui, Lara. Sua lealdade está mal colocada. Ignorou suas palavras e olhou diretamente para Aline. Você precisa acreditar em mim. Existe muito mais em jogo do que apenas suas relações familiares.
Foi então que o homem armado desferiu um movimento brusco, mirando a arma em direção a Aline novamente. Foi você quem pediu para saber a verdade? Então, prepare-se. E com isso, presenciou um momento chocante. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão, não da porta, mas de dentro da sala, ressoou. As luzes piscavam freneticamente, e uma fumaça densa começou a tomar conta do ambiente. Aline tossiu, e uma dor aguda, como se uma lâmina atravessasse seu peito, se instalou. Quando a fumaça se dissipou, seus olhos se abriram em choque. O homem que havia ameaçado todos estava estirado no chão, tendo caído após ser atingido por uma rajada de luz intensa. Uma nova figura havia entrado, um homem com um uniforme diferente, um verdadeiro herói em meio ao caos. Aline reconheceu o símbolo. Era da força-tarefa com a qual seu pai tinha laços. E aquele tiro era a resposta a tubo. Era o que os outros estavam temendo. Pai? Aline gritou, sem entender. E naquele momento, ele virou-se para ela, os olhos carregados de tristeza. A verdade vem à tona agora, Aline. E assim, a sala inteira se enchia de murmúrios e confusão. Aline sentia seu mundo desmoronar, enquanto a revelação de que seu pai era de fato um homem profundo em segredos começou a ecoar em sua mente. Era uma rede de mentiras, uma teia que poderia ser a razão pela qual sua vida estava repleta de dificuldades. Enquanto o caos se apoderava de tudo, a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. Com seu passado e futuro entrelaçados, Aline olhou para o homem no chão. A certeza do que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que a rodeava. Agora, cada segundo arrastava-se como um relâmpago no céu. E a única pergunta em sua mente era se, ao invés de respostas, ela receberia uma nova avalanche de segredos, mais profundos do que jamais poderia imaginar. A cena estava em caos, mas a presença de Aline, ao lado de sua mãe, trouxe um novo foco ao tumulto. O homem armado, ainda se contorcendo no chão, olhava para ela com um brilho de triunfo nos olhos. Aline sentia que o ambiente se tornava mais pesado a cada instante, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Pai! Aline gritou novamente, buscando respostas no olhar dele. Seu pai parecia perdido, mas a expressão em seu rosto indicava uma feição que Aline nunca tinha visto antes. O que você está fazendo aqui? O que isso tudo significa? Ele respirou fundo. Aline, é mais complicado do que você imagina. Eu precisava te proteger. Mas aquela frase não parecia suficiente. O homem caído na sala ainda tinha um ar de confiança, quase como se estivesse esperando que tudo se desenrolasse a seu favor. Proteger de quê? De quem? Aline perguntou, o coração disparando. Lançou um olhar rápido para Lucas e Pedro, ambos ainda atordoados. Vocês sabem de algo que eu não sei? Foi então que, com um rugido gutural, o homem se levantou do chão. A arma ainda estava em sua mão, mas a expressão de desespero cedeu lugar a um riso sombrio. Você não percebe? A verdade é que você é uma herdeira, Aline. E não me refiro a um legado qualquer. Sua verdadeira origem é tão poderosa que pode dar vida a uma nova era ou acabar com tudo. As palavras dele cortavam o ar e Aline sentiu um frio na barriga. O que ele queria dizer com isso? Antes que ela pudesse buscar sentido naquelas afirmações, uma série de vozes começou a gritar ao fundo.
O caos na sala se intensificou, mas algo dentro de Aline a manteve firmemente no lugar. E então a reviravolta. O homem apontou a arma não para Aline, mas para sua mãe. Foi você quem recebeu a chance de dar tudo à sua filha. Mas eu sei o que você fez. E agora, Aline deve escolher entre as sombras do passado e a luz do futuro. Como uma explosão, as palavras reverberaram. O olhar de sua mãe se transformou em pânico. Não, não faça isso! Aline ficou paralisada. O que você fez, mãe? O que ele quer dizer? As paredes da sala pareciam se fechar ao seu redor, e a dor em seu peito se intensificou. A verdade que começava a despontar era mais aterrorizante do que qualquer um dos desafios que ela já enfrentara. Então, o homem fez um movimento. Ele pressionou um botão em um dispositivo preso ao seu pulso. Instantaneamente, uma série de explosões ecoou pela GMS. Aline viu os policiais cambalearem, refugiando-se na confusão. Paredes tremiam e uma luz brilhante subiu até o teto. O que havia acabado de acontecer era aterrorizante. Não, o que você fez? Gritou Pedro, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O homem riu. Apenas criando um pequeno distrator. Você, Aline, é a chave. Em quem você confia? Em seu pai ou na sua mãe? As perguntas cortaram fundo. Fitou o rosto de sua mãe, então de seu pai e depois o homem que ainda estava de pé. A única cercando a verdade era a dúvida agora palpável no ar. O chão começou a tremer sob seus pés, e o que antes era um refúgio agora se tornava uma armadilha. Aline percebeu que em sua busca pela verdade poderia acabar se distanciando completamente de quem amava. A sala estava prestes a desabar. Uma metáfora para o próprio mundo dela desmoronando em pedaços. Ela precisava decidir. A escolha entre seguir o legado sombrio que lhe foi apresentado e rejeitar tudo isso e encontrar seu próprio caminho. Com um golpe de adrenalina, Aline gritou: "Não, isso acaba aqui!" E com a voz ecoando pela sala em chamas, Aline percebeu que estava se preparando para enfrentar não só o homem, mas também a verdade que mudaria tudo. A sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento a fez hesitar. A resposta estava lá, à vista, e o futuro dela dependia daquela escolha. E enquanto a fumaça obscurecia a visão, o que estava em jogo era mais do que qualquer confiança. Seria Aline uma parte desse legado ou escolheria seu próprio caminho? Você não sabe no que está se metendo. O homem gritou, mas o eco de suas palavras era uma sombra indistinta em sua mente. E enquanto os desmoronamentos reverberavam ao redor, a única certeza que Aline tinha era que o destino dela estava prestes a ser definido. E isso poderia custar tudo. A fumaça subia e o ambiente estava em um alvoroço. Os gritos ecoavam, misturados com as sirenes lá fora. Aline mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. "Essa é a hora, Aline!" Ela gritou, sua cabeça girando. Olhou para sua mãe e pai, ambos com expressões que misturavam medo e determinação. O homem armado estava imóvel, mas o poder que emanava dele parecia explodir em ondas de tensão. "Precisamos sair agora!" Sua mãe rugiu, os olhos brilhando com urgência. Mas Aline sentia que não poderia correr.
O que estava em jogo era mais do que apenas a sobrevivência. Era uma escolha de identidade. A verdade precisa vir à tona. Aline insistiu, desafiando o homem. O olhar dele se tornou ainda mais divertido, quase como se ele estivesse desfrutando do espetáculo. Você realmente acha que sabe tudo? Sua vida foi uma mentira. Chega! Pedro gritou, arrebatando um instante de atenção. Sua presença estava carregada de coragem. Aline, venha comigo! Mas ela não se moveu. A sensação de que toda a escolha importava a paralisava. Não vamos deixar você sozinha. A luz piscou novamente e o caos aumentou. O homem ameaçador começou a caminhar em direção a Aline, a arma negativa apontada. Você está prestes a descobrir quem você realmente é. Seu sorriso era de arrepiar. Mas Aline não podia ceder ao medo. Não sou o que você diz. E então, em um momento exato, pareceu que tudo parou. Os olhares se encontraram. Aline e seu pai. Eu quero saber a verdade, ela disse, a voz firme. O homem balançou a cabeça, de desapontado a inclinado. Você não está pronta para isso, Aline. Ele respondeu, mas a determinação dela era uma espada afiada, cortando sua escuridão. E antes que pudesse agir, um som ensurdecedor associado a uma explosão irrompeu da rua. Vamos! Aline gritou, um instinto de sobrevivência reanimando o espaço. Todos se lançaram para a saída, ainda em combate com o barulho ensurdecedor. O homem caiu, perdido no caos, enquanto Lucas e Pedro ajudavam Aline a sair. O ar quente estava impregnado com o cheiro de fumaça. Lá fora, a polícia se aglomerava e os primeiros socorros corriam para a entrada. Enquanto as luzes cortantes iluminavam a cena, uma sensação misturada de alívio e incerteza a envolveu. Aline, você está segura? Lucas perguntou, apreensivo, mas não havia como responder. Sua mente estava agitada. A adrenalina dissipava-se, deixando um eco de confusão. Qual seria o legado que ela carregava? O que realmente havia acontecido com seus pais? Quando finalmente soltou a mão de Lucas, algo não parecia bem. Uma sombra se movia entre os policiais, e uma voz familiar chamou seu nome. Era Lara, com um olhar determinado que continha um mistério. Você não pode escolher esse caminho, gritou. Ainda há muito que você precisa descobrir. Aline a encarou, um turbilhão de emoções se desenrolando dentro dela. Queria entender. Queria encontrar uma resposta. As histórias não contadas de sua vida estavam apenas começando. Quando a noite caiu, ela se virou para onde os policiais estavam cercando a entrada do prédio. Respirações pesadas, olhares de expectativa. Aquela cena não era o fim. Era apenas o começo de uma nova jornada, entrelaçada em mistérios, família e escolhas a serem feitas. E enquanto as pessoas ao redor começavam a se dispersar, Aline olhou para o céu. A sensação de que estava ligada a algo maior crescia dentro dela. O que estava reservado para ela? O que o legado da sua linhagem realmente deveria significar? Prometa que vai descobrir a verdade, sussurrou sua mãe, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. Eu prometo. Aline respondeu, a determinação renascendo. Então, antes que pudesse se largar de tudo, sentiu a energia percorrer seu corpo. E com um novo fôlego, ela sabia que não estava sozinha. A história dela ainda tinha muito para se desenrolar. Uma verdadeira batalha estava à frente. E ela estava preparada para enfrentar o que quer que viesse. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas
que revelam segredos ainda não contados. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações.